gente, tudo bem com vocês? Agora eu gravada, né? É, Queria, né, falar pra vocês que amanhã então eu vou estar disponível pra vocês no horário da nossa aula. Amanhã não, né? Hoje. Eu esqueço que agora eu tenho que upar as aulas no YouTube no começo de manhã para vocês assistirem, depois fazer exercícios na monitoria e também para tirar qualquer dúvida. É, o que eu ia propor com vocês? Eu ia começar a sociologia hoje, né? Eu vou dar uma introdução bem básica à sociologia. Depois, na outra aula, a gente vai ver com mais calma a questão dos pais da sociologia, enfim, o estudo da sociologia mesmo. E aí o que eu ia sugerir é que, se vocês tiverem alguma questão assim de filosofia e que vocês queiram tratar, eu também gostaria de fazer uma aula sobre a filosofia contemporânea, que eu acabei não retratando alguns filósofos. Então, se vocês quiserem ou tiverem questões, por favor, me mandem. Então, eu estou aqui disponível na monitoria, estarei disponível para vocês, para a gente poder fazer esse, né, apanhado geral, se vocês quiserem, que eu monte um resumo também do que eu falei, pegar umas questões de vestibular com assuntos que eu não falei. Então, o combinado seria, resumo, o combinado seria eu dar uma aula de filosofia moderna. Hoje eu vou começar a sociologia, mas eu dar uma aula de filosofia contemporânea pós-moderna, né, no caso, pós-moderno. E que eu dei a filosofia moderna, então dá o pós-moderno, que são os filósofos mais atuais e que são cobrados nas provas. E se vocês tiverem alguma outra questão referente a qualquer outro conteúdo que eu dei sobre filosofia, por favor, gente, fala comigo na monitoria, eu vou estar disponível para vocês naquele momento, fora daquele momento, tô um pouco mais desafogada das minhas coisas, né? Então, contem comigo para qualquer coisa. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado essas férias também para vocês poderem descansar. A mente é muito importante, então a gente não pode descobrar muito. Então cada um tem um ritmo, cada um vai de um jeito e tá tudo bem, né? Estamos vivendo um momento super atípico nas nossas vidas. É real, tá difícil para todo mundo, então quero deixar aí para vocês todas as minhas boas energias para vocês e dizer que vai dar tudo certo, tá? Que vocês são capazes e que vocês vão conseguir. O que eu puder fazer aqui para ajudá-los, eu estarei fazendo. Estarei fazendo, é ótimo, né? Tá bom, né, querida? Zerundismo aqui. Bom, mas vamos pra aulinha, né? Então, hoje eu vou falar com vocês a respeito da introdução à sociologia. Na monitoria, eu preparei questões referente a tudo que eu falar nessa aula. Então, a recapitulação da aula vai ser feita por perguntas. Então, tudo que eu falei, né, vai estar lá nas perguntas. Então, vocês vão responder as perguntas com base no que eu falei, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos preparados aí. Bom, gente, então primeiro para começar, né, sociologia, né? Acho que quando a gente pensa nessa palavra, a gente tem que pensar na origem dela. Então, quando a gente tem qualquer disciplina ou qualquer coisa, a linguagem, ela diz muito sobre como a gente reflete o mundo. Então, na escrita dessa palavra já está intrínseco o objetivo dessa disciplina, o que ela se prontifica, tá? Então, sociologia é a fusão de dois termos, tá? Em latim, um termo que é societas. Cadê o card que aparece aqui? Societas e o termo logos, tá? Então, societas seria sociedade
E logos é ciência, estudo. Então, a formação, né, do termo logos, que seria a logia, né, na tradução, e o termo societas, que seria sócio, dá origem à palavra sociologia, né? Então, societas significa sociedade e logos, logia significa estudo. Então, estudo da sociedade. Então, qual é o objetivo maior da sociologia? Significa que ela estuda as formas de convivência humana, as formas da sociedade. Acho que eu vou me perder nisso. Bom, enfim. Então, é importante ressaltar, gente, que a sociologia é uma área da ciência social, tá? E os métodos utilizados nas ciências sociais, eles são diferentes dos métodos utilizados nas ciências da natureza. Ciências da natureza, biologia, química, física, né? E quais são os métodos? O que diferencia? Então, é muito importante. Então, eu quis trazer isso para vocês porque, né, vocês estudam todas as áreas, né? Ciências sociais, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e blá 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 blá. E vocês precisam saber a diferença do método de estudo dessas ciências. Então, qual é a principal diferença? As ciências da natureza, CARD, ela trabalha com métodos precisos, com cálculos, com previsibilidade, com demonstrações. Já as ciências sociais, ela estabelece um método quantitativo, processos quantitativos e de observação. Então, como que a sociologia estuda a sociedade, Tati? Estuda a sociedade por meio da observação, por métodos quantitativos. O que é quantitativo, Tati? Quantitativo se refere à quantidade. Então, quando eles fazem lá um censo do IBGE, aquilo, né, para determinar o índice populacional e não sei o que. Aquilo é um método. Aquilo é um método preciso, utiliza um cálculo, no entanto, por meio, né, de um processo de quantificação populacional, eles conseguem inferir algo sobre a sociedade. Então, de acordo com os números da taxa de natalidade e tal, então se afirma, em conclusão, que a sociedade está com déficit de taxa de natalidade, por isso que diminuiu o índice populacional e blá 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 blá. Então, o que eu tô querendo dizer é que as ciências naturais e as ciências sociais, embora elas tenham métodos diferenciados de estudo, né, não quer dizer que uma não utilize de um método da outra. Então, esse foi um exemplo que eu dei para vocês. Então, eu quero que vocês tenham isso claro, que são processos diferentes, são processos precisos, e nas ciências sociais é um método mais observacional, observativo. Mas, por exemplo, esses índices não deixam de ser métodos utilizados para a sociologia em si, tá bom? E aí, passando aí para os objetivos das ciências sociais, gente, é ampliar o conhecimento do ser humano e das suas interações sociais. Então, esse é o objetivo das ciências sociais. A sociologia, gente, ela vai olhar para a sociedade, ela vai revelar de fato como ela é e não como ela deveria ser. Então, não é um estudo para a sociedade deveria ser isso e blá 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 blá. Não que não tenham essas visões dos próprios sociólogos, tá? Às vezes, como acerca de um estudo que eles estejam fazendo, enfim. Só que o estudo sociológico mesmo, ele vai lá, o sociólogo, ele vai interagir com a comunidade, ele vai interagir com a sociedade, e ele não vai, é claro, ele vai dizer com base na visão dele, mas é de fato como a sociedade é. E aí que é um grande problema, né? Por quê? Porque a gente entra naquela questão, e acho que vocês vão concordar comigo, que a forma como eu vejo o mundo
não é a mesma forma que você vê. Então, por exemplo, um negro falando sobre a comunidade negra é uma coisa, um branco falando sobre a comunidade negra é outro. Então, isso também é uma grande pauta das ciências sociais e principalmente do estudo da sociologia. Por quê? Porque quem são, na maioria das vezes, os sociólogos? Brancos, europeus, e muitas vezes falando sobre negros, indígenas e enfim. No entanto, eu estou dizendo para vocês do que é a sociologia, como ela estuda, tá? É bom que vocês tenham esse aspecto crítico, justamente por quê? Porque existe aquela questão do local de fala e uma informação não seria um pouco mais precisa, né? Eu gosto muito de um sociólogo que eu já citei para vocês em algumas aulas nossas, que é o Boaventura de Souza Santos. E o Boaventura de Souza Santos, ele é muito interessante porque ele vive ativamente dentro da comunidade na qual ele estuda. Então, geralmente nos estudos dele, nos livros dele, tem a presença da fala, né? Então, ele vai tomar conclusões a partir da fala, dos relatos. É uma coisa que me motivou a ir para o jornalismo, é justamente isso. Você poder escutar o outro, você poder colocar a visão do outro. É claro que existe a sua visão de mundo ali escrevendo aquele texto, só que você está utilizando aquilo, está utilizando a fala, está utilizando a bagagem, o conteúdo daquela pessoa sobre a qual você está falando. Então isso é super importante para os estudos da sociologia, tá? Lembrando também que, né, o estudo da sociologia ele deve promover e deve contribuir para uma melhor compreensão e para um respeito da sociedade, tá? Então, a sociologia ela permite que medidas sejam tomadas para melhorar a vida daqueles que fazem parte dela. Então, a sociologia ela é muito importante por conta disso também. Então, a partir do momento que você mostra como é determinada sociedade, do que ela precisa e tudo mais, você demonstra aquilo, você demonstra que também as necessidades daquela sociedade e faz com que seja uma espécie de denúncia para que medidas sejam tomadas, né, com relação a essa sociedade, ao que ela precisa. Então, muitos dos nossos avanços sociais, eles eram por conta disso. E a sociologia, ela também estuda os movimentos sociais. É uma parte das ciências sociais, tá, aplicadas, e a sociologia, ela faz esse encaminhamento de entender como é o reflexo da sociedade da qual ela estuda, qual é o reflexo, qual é essa sociedade. E aí é muito importante, né, falar para vocês aqui que a sociologia ela vai demorar um pouquinho, ela vai surgir ali de fato como conceito científico no positivismo, tá? Mas a sociologia, o pensamento da sociologia, de pensar na sociedade, de pensar no povo, ele surge na antiguidade clássica. E quem foi o filósofo pioneiro para falar sobre esses assuntos pertinentes da sociedade humana? O próprio filósofo grego Aristóteles, tá? Que foi o autor de Política, e ele afirmava que o homem nasce para viver em sociedade. Então, o Aristóteles já começou esse estudo sistemático da sociedade humana, afirmando que o homem nasce para viver em sociedade. Foi isso que ele agregou, né, aí na sua obra da Política e tal, e ele já começou essas discussões. No período da Idade Média, gente, foram pensadores que eles eram ligados à igreja, tá? E que eles refletiam assuntos pertinentes também à sociedade humana. Então, eles também continuaram nesse pensamento. Aí, durante o Renascimento, surgiram vários pensadores que abordaram fenômenos sociais, né? Entre eles o Maquiavel, que é o autor, né, clássico político do Príncipe, o Erasmo de Roterdã, que escreveu o Elogio da Loucura, o Tomás Moros, que escreveu a Utopia, e o Francis Bacon, que escreveu Nova Atlântica, e esses pensadores abordaram fenômenos da sociedade, tá?
E aí, gente, no século XVIII surgiu uma obra que ela é particularmente muito importante para o desenvolvimento do estudo da sociologia, e ela foi escrita por um cara que chama Jabandista Vico. Podem lembrar Vico? E a obra dele foi muito importante, é uma obra escrita, e ele escreveu que a sociedade, ela se suborna às leis definidas que podem ser descobertas pelo estudo e pela observação objetiva. Então, olha só que importante. Ele deu um passo super importante ao dizer que a sociedade, ela se suborna às leis que podem ser definidas e descobertas pelo estudo da observação objetiva. Então, ele diz que a partir do estudo de uma observação objetiva, você pode subornar a sociedade às leis definidas. Então, você pode entender por que a sociedade, na verdade, se suborna às leis. Por que a sociedade acata as leis? Porque ela cumpre leis. Então, a partir de um estudo crítico observativo da sociedade. Então, esse estudo, essa obra, ela foi muito importante, tá? Uma afirmação dele, abre aspas aí, é que o mundo social é com toda certeza obra do homem. Então, isso foi uma ideia revolucionária na época. Então, o mundo social é com certeza obra do homem. Então, o homem já vem daquela coisa lá que Aristóteles falou de que o homem nasce para viver em sociedade, né? Então, com certeza é obra do homem o mundo social. Só pode ter sido ele que criou, então ele pode observá-lo e entender por que acontecem esses fenômenos sociais, por que acontecem essas determinadas coisas, tá? E aí, anos mais tarde, gente, o filósofo iluminista, um dos autores, né, do contrato social que eu falei pra vocês, o Jean-Jacques Rousseau, ele contribui muito para os estudos em sociedade, tá? E ele diz que a sociedade, ela exerce uma profunda influência sobre o indivíduo. Lembra quando eu falei para vocês que uma das frases dele é que o homem não nasce mal, né? A sociedade que o corrompe, o homem não é mal, a sociedade que ele se torna mal por conta da corrupção social, por conta da sociedade, por conta da interação social, né? E aí, por conta de afirmar que a sociedade exerce uma grande influência sobre o indivíduo, na obra dele do contrato social, né? Isso também contribui ativamente para esses pensamentos e aí para o surgimento dessa nossa filosofia, essa nossa sociologia, desculpa. Mas foi só a partir do século XIX, com o positivismo, com Augusto Comte, Herbert Spencer, Gabriel Tarde, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, que o estudo da sociedade se tornou verdadeiramente científico. E principalmente o Augusto Comte, que a gente vai ver, né, que é o criador do positivismo aí, que constituiu grande parte para o surgimento do cientificismo, tá, gente? Só lembrando, mas a gente vai retomar isso aí. O Augusto Comte é o tradicionalmente pai da sociologia, tá? Criador do positivismo, que é base do cientificismo. O que é o cientificismo? O cientificismo acredita que a única forma para se chegar num conhecimento é a partir da ciência. É só por meio da ciência que a gente atinge um conhecimento. E o positivismo, vou falar sobre isso para vocês, tá? São estudos que são baseados com máxima objetividade. Então, o Comte, ele queria que os estudos eles fossem abordados com máxima objetividade e principalmente desses fenômenos sociais. Então, para ele, para ser válida uma análise da sociedade, né, ela teria que ser feita pelo espírito científico. Se ela não tivesse metas pré-concebidas, se ela não tivesse objetividade, né, esse estudo das relações humanas não seria válido. Então, é isso. Chegamos no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai retomar, vamos falar dos pais da sociologia, desses nomes aí que eu citei pra vocês. Voltem o vídeo quantas vezes vocês precisarem. Tô com vocês, monitoria depois. Quero todos presentes. Online, tamo on. Beijos de luz.
Valeu, valeu.